Eu quero propor a leitura de um livro de Anselm Grün. Vou pegar ele aqui. Morte, a experiência da vida em plenitude. Eu vou já dar início a ele. Introdução. Há tempos que me pedem para escrever alguma coisa sobre a morte e também a vida após a morte, principalmente sobre o tema da reencarnação, que preocupa e inquieta muitas pessoas. Eu relutei durante muito tempo, pois já existem inúmeros livros escritos sobre o assunto. Em 1995, experimentei meus próprios limites físicos, tendo que passar 3 semanas no hospital. Desde então, o tema não me sai mais da mente. Tornou-se um assunto pessoal. Ainda no hospital, comecei a pôr os meus pensamentos no papel, de forma que surgiam a partir da minha experiência espiritual com a mortalidade e do estudo geral dos temas como morte e ressurreição. Eu não reivindico, é claro, escrever algo novo. Eu quero apenas oferecer um resumo daquilo que me interessa e, na verdade, preocupa no contexto da discussão teológica durante muitos anos. E eu faço isso pensando em muitas conversas sobre o assunto que eu tive com jovens, com idosos, no decorrer dos muitos anos de minha vida. E também das conversas que eu tive com as pessoas no próprio hospital. Lá, eu não tive nenhuma literatura em mãos, nenhum tipo de livro para poder pesquisar. Isso me refreou no início, mas eu descobri que era também um desafio para mim que eu escrevesse sobre a morte de um modo mais pessoal, em vez de relatar apenas a opinião de diversos teólogos, psicólogos sobre o assunto. E quando eu voltei para casa, consultei alguns livros para obter uma clareza maior sobre alguns aspectos. Capítulo 1. Deixa eu só beber um golinho do meu leite aqui, senão... Aleluia. Capítulo 1. Exercícios para a morte. A morte como amplificador da vida. Durante uma oração de vésperas para jovens, o irmão Mauritius falou sobre... Mauritius deve ser Maurício, né, irmãos? Mauritius falou sobre a morte e perguntou o que eles fariam se restasse apenas um ano de vida, ou até um único dia de vida. E todos concordaram dizendo que tentariam viver de forma muito mais consciente. Alguns fariam uma viagem ao redor do mundo, outros se reconciliariam com as pessoas que ocupam um lugar importante em suas vidas, outros refletiriam sobre aquilo que diriam os seus queridos amigos e familiares e como expressariam o sentido de suas vidas ou o propósito de todas as suas ambições. Essa é uma pergunta interessante, né? Como uma pessoa pode expressar o sentido da sua vida e o propósito de suas ambições? O que teriam a dizer e a deixar para o mundo? Ainda outros meditariam sobre aquilo que consideravam ser o mais importante da sua vida. E em todas as respostas ficou evidente que a morte amplifica a vida.
A proximidade da morte nos desafia a viver de uma forma intensa e consciente. E isso também é constatado por muitas pessoas que passaram por experiências de quase morte. Elas compreendem a vida como uma dádiva. A cada dia demonstram sua gratidão por estarem vivas. Conseguem desfrutar da vida e do viver, e a cada momento em gratidão. Elas se abrem e abrem para as pessoas em sua volta e para o mistério. Na verdade, ele diz mistério, desculpe. Para o mistério de cada encontro. Se imaginássemos que morreríamos amanhã, viveríamos o dia de hoje de uma forma muito mais intensa e consciente, aproveitando cada momento. Nós nos dedicaríamos a cada encontro de forma incondicional. Estaríamos atentos a cada palavra que falássemos e pensaríamos cuidadosamente com aquilo que iríamos expressar. Todos nós sabemos que morreremos algum dia, isso é fato. Mas preferimos ignorar esse pensamento, não pensar nisso. Não é um fato determinante das nossas vidas e por isso que, para São Bento, a ocupação com a morte constitui um exercício importante para a nossa vida espiritual. Ele não recomenda esse exercício para que andemos pelo mundo com tristeza. Isso é importante dizer. Uma tristeza estampada no rosto, mas que possamos desfrutar da vida de forma plena, para que a gente tenha prazer na vida, como escreve no seu livro o prólogo. E ter a própria morte diante dos nossos olhos significa viver humanamente de acordo com a nossa existência humana, que afinal de contas ela é mortal. Para mim significa viver de forma atenta e alerta. Significa lembrar-me sempre de novo do mistério que encontro no fato de existir. O mistério que encontro no fato de respirar, de viver e de ser uma criatura singular neste mundo. No fato também de representar um aspecto de Deus que apenas eu seja capaz de, na verdade, expressar esse momento, essa comunhão, essa experiência e expressar isso para o mundo. Pensar na morte serve à vida. E eu procuro descobrir o mistério da vida. Mas o que significa viver e existir? Qual que é a sensação da vida? Qual é o gosto? O que significa minha singularidade e o privilégio de poder transmitir algo que apenas eu posso transmitir? O que significa o fato de o mundo estar à minha espera para que eu expresse a minha mensagem singular? Certa vez perguntaram para um padre do deserto. Eu que estou lendo, quando eu vejo assim, padre do deserto, eu já dobro a minha atenção, né? Por que ele nunca sentia medo? E ele respondeu, porque eu penso diariamente na minha morte. A lembrança da morte o liberou do medo, da ameaça e do medo de fracassar, do medo de ser rejeitado, do medo de ser destruído por uma doença ou do medo de acontecer algum acidente com ele. O medo que hoje atormenta tantas pessoas sempre tem a ver com a morte. Temos medo de perder pessoas queridas, a gente tem medo de adoecer, a gente tem medo de morrer, de fracassar, de não cumprir as expectativas dos outros. A gente tem medo de nos expor ao ridículo e de sermos rejeitados. Mas com a morte diante dos nossos olhos, aquilo que os outros pensam de mim se torna menos importante. O sucesso, ele não me interessa mais. Diante da morte, a ambição de conquistar algo,
ou a ambição de ter alguma coisa grande como sucesso, por exemplo, se dissipa. Ninguém me garante que serei capaz de completar os projetos que eu iniciei. Na área administrativa, preciso lidar com muitas questões financeiras. E apesar de ter que pensar em prazos, eu sei que nada garante que eu venha a ver o retorno dos meus investimentos. E aí eu tomo as minhas decisões da melhor forma possível. Mas ao mesmo tempo, eu sempre tento lembrar que no final das contas, cabe a Deus decidir o que resultará de tudo isso. A morte, ela fornece as medidas certas para a vida. Ela me remete à origem da vida. E isso me liberta. É claro que eu gosto de viver. Quem não gosta? Eu gosto da vida. Portanto, sempre permanecerá um pouco de medo da morte. Apesar de toda a fé, de toda a meditação, de toda a oração, eu peço a Deus que me dê uma vida longa para que dela eu possa ser e possa, através dela, nascer muitos frutos. Eu quero ajudar muitas pessoas, quero desfrutar dos altos e baixos da vida e ter o tempo que necessito a fim de encontrar uma expressão adequada para a mensagem da minha vida. Mas sei também que a morte pode vir de surpresa, que pode causar dores inimagináveis e também destruir todos os meus planos. Mesmo que me ocupe com a minha morte e medite sobre ela, permanece o medo diante do desconhecido, da ameaça que a morte representa. Mas o medo não é um sentimento predominante quando eu penso na minha morte. Pelo contrário, o sentimento principal que vem na minha mente quando penso sobre a morte é a gratidão de estar vivo e a dedicação atenta a uma vida consciente. 4 anos antes de falecer, Mozart escreveu para seu pai no leito de morte: já que a morte, para ser exato, é o verdadeiro e último propósito da nossa vida, há alguns anos eu desenvolvi um relacionamento tão íntimo com esta ideia e um relacionamento tão íntimo com este verdadeiro e melhor amigo do homem, que a sua imagem nada mais tem de aterrorizante para mim. Mas antes, muitos aspectos que me dão tranquilidade e também consolação. E eu dou graças ao meu Deus por ter me conferido a sorte, e o Senhor me entende, de conhecê-la como chave para a nossa verdadeira aventurança. Mozart escreveu isso em 4 de abril de 1787. Essa palavra, segundo ele, me fascinam, e eu ouço também essa intimidade com a morte na música de Mozart. Em seus movimentos lentos, ele supera a morte. O timbre do violino parece se estender até as esferas que se encontram além da morte. No segundo movimento do concerto para clarinete, o instrumento segue a sua própria melodia, que o guia para um espaço de beleza e perfeição além da morte. No caso de Mozart, pode-se dizer com todo direto que a morte amplifica a vida. Sua música viva e afirmativa jorra da fonte da morte, que para Mozart é a chave para a bem-aventurança verdadeira. É claro que a gente não pode pensar aqui, meus irmãos, eu que estou lendo o livro, fazer um breve comentário, que Anselm Grün ele tem o segredo e a resposta sobre como nos relacionar com a morte. Mas é a perspectiva dele, é a leitura que ele faz de Mozart. E é interessante. Eu gostei muito. Ao meditar sobre a morte, descobri outra coisa importante para mim. Quero deixar rastros do meu amor neste mundo.
rastros que perdurem, indiquem um caminho que evoquem lembranças agradáveis, rastros a partir dos quais outros possam prosseguir em sua busca. Quando Jesus soube que a hora de sua morte estava se aproximando, ele deu mais uma prova impressionante de seu amor para com seus discípulos. Jesus descreve esse último rastro do seu amor com as seguintes palavras: Jesus sabia que o Pai lhe tinha colocado todas as coisas em suas mãos e sabia que tinha saído de Deus e para Deus voltava. Então ele se levantou da mesa, tirou o manto, tomou uma toalha e amarrou na cintura. João 13, 3 e 4. Isso como um sinal de amor que se entrega por completo. Ele então lava os pés dos seus discípulos. E nesse amor, ele toca justamente as partes sujas, as partes feridas do ser humano. Os seus pés, o seu calcanhar de Aquiles. Jesus se torna servo dos seus discípulos. E através deste gesto, esse gesto conhecido como o gesto do lava-pés, ele expressa aquilo que marcou a sua vida inteira. O fato de ter descido da presença de Deus para ser solidário com o homem, a fim de curar as suas feridas e para na cruz tocar o ferimento mais profundo que existe, a ferida incurável da morte. Através deste ato simbólico, Jesus oferece um resumo do propósito de sua vida. Nele o rastro do seu amor se imprime profundamente no nosso mundo. Agora ninguém mais pode ignorar. Desde então ele tem motivado inúmeras pessoas a seguir o rastro do amor que cura. O que vale para Jesus vale igualmente para nós. Nós também sabemos que viemos de Deus e que retornaremos a Deus, como nosso Pai. Por isso, faríamos bem se deixássemos rastros do amor como Jesus e que permanecessem visíveis após a nossa morte. Para alguns, esse rastro do amor é seu jeito de ver as pessoas. Para outros, é a sua caridade. Para outros, ainda, é o seu interesse pela aflição dos outros. O amor que sacrifica sua vida pelos seus inimigos. É o que ele diz em João 15, 13. Talvez esse amor seja visível numa foto que represente a chama interior do seu amor. Talvez ele se expresse em suas obras, numa pintura, em uma carta, em um livro. Talvez seja simplesmente a lembrança de como interagiu com os outros, as palavras que lhes disse, seu jeito de se entregar, de se dar. E eu quero que as pessoas associem a mim o rastro de um coração amplo, que não se resguarda, porque ama as pessoas e deseja estimulá-las a manifestar sua vida singular. Ao mesmo tempo, porém, eu sei quão mesquinho e dominado por pensamentos sombrios e destrutivos esse coração ele pode ser. Em suas palavras de despedida para os seus discípulos, Jesus repete aquilo que era importante em sua vida e promete que estará para sempre com eles quando voltar para o Pai, e que retornará para que eles também possam estar onde ele estará. São palavras do amor que transcendem a morte. Nem ela conseguiu destruir esse amor expresso nas palavras de Jesus. Certa vez o filósofo francês Gabriel Marcel disse: amar significa dizer ao outro: tu não morrerás. Jesus sempre encontra maneiras novas de expressar esse amor que supera a morte. Como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. João 15, 9. Jesus já não chama seus discípulos de servos, mas de amigos, porque compartilha com eles tudo que era importante para ele. João 15, 15. E se alegra na esperança de revê-los.
eu vos verei de novo. Aleluia. Então o vosso coração se alegrará e ninguém poderá tirar-vos a alegria. João 16, 22. E mais uma vez Jesus explica aos seus amigos a razão de sua obra, a razão de seu amor, a razão de sua cura e de sua edificação, dizendo-lhes também porque ele está prestes a derramar sua vida na morte para eles, para que o amor com que o Pai me amaste esteja sempre neles e eu também neles. João 17, 26. A Bíblia conhece outras palavras de despedida de grandes homens, como por exemplo as palavras de Moisés, as palavras de Davi, as palavras do apóstolo Paulo, e é um grande privilégio quando uma pessoa consegue expressar aquilo que a comove no leito de morte. As cenas tocantes em que o pai ou a mãe se reúne a família em volta do seu leito de morte e lhe fala do legado que deixará para ela e para as gerações futuras. Mas nós não temos a garantia de que morreremos de forma tão ordenada que possamos nos despedir de todas as pessoas queridas. Nos nossos exercícios espirituais individuais, costumo pedir que o aluno escreva uma carta imaginando que esteja escrevendo para uma pessoa querida pouco antes da sua morte, e nela reflita sobre aquilo que quis transmitir nesta vida, sobre o ideal que lhe serviu como orientação durante a vida e sobre aquilo que gostaria de dizer uma última vez como um resumo de sua mensagem. Alguns estranhos, irmãos, estranham, esse exercício, mas na verdade ele faz bem para nos conscientizar das razões por quais nós estamos aqui, pelas quais nós nos esforçamos, o que nos motivam a interagir com as pessoas, a cumprir as nossas tarefas dia após dia, quais são os pensamentos que dominam e determinam o nosso coração, qual é o nosso anseio mais profundo, qual é a mensagem que eu quero proclamar através da minha vida. E eu sei que todos nós ficamos aquém dessas expectativas. Muitas vezes os nossos problemas e as nossas feridas são as feridas da nossa biografia, ou até mesmo nossa ambição e sensibilidade, elas chegam a nos absorverem completamente. A morte nos força a meditar sempre de novo sobre aquilo que dá consciência à nossa vida, sobre aquilo que a domina e sobre os rastros que queremos deixar no mundo como indivíduos singulares. O propósito da vida espiritual é que cada um de nós venha expressar a imagem singular que Deus tem de nós. Cada um tem uma missão profética que somente Ele pode cumprir. Quando nós nos perguntamos que tipo de rastro nós queremos deixar no mundo, entramos em contato com a imagem singular e autêntica que Deus tem de nós. Meu pequeno comentário sobre o livro. Na verdade, sobre esse primeiro capítulo, que fala sobre a morte como um amplificador da vida. Olha, eu posso dizer que eu já, nos males que passei, cheguei até mesmo a despedir da minha esposa, da minha filha, e fiquei preocupado, com aquilo que eu deixei aqui na terra. Isso não é um desejo de ser reconhecido pelos homens, porque na hora eu não fiquei preocupado com aquilo que eu pensei e falei para a igreja, porque aquilo que eu penso não é importante, o importante é a palavra de Deus.
Então, o que eu ensino é a palavra de Deus. Eu não ensino aquilo que eu penso sobre a palavra de Deus, mas sim aquilo que a palavra de Deus me faz pensar, né? Só que alguns aspectos são subjetivos e eu queria deixar uma mensagem para minha filha sobre aquilo que eu experimentei na vida, sobre a importância de seguir a Deus, uma mensagem para minha esposa. E eu tive a oportunidade não de escrever uma carta como Anselmo Grum fala para os seus alunos, mas de falar mesmo ali, no período em que eu passei doente, de cama. E aquilo ali me levou a uma relação tão íntima com a minha esposa, de alma, de espírito, de corpo, de pensamentos, né? De reflexão. E tudo aquilo que nos aborrecia no nosso relacionamento, quando nós estávamos ali conversando, nós percebemos a irrelevância das tolas discussões sobre coisas. E a minha filha é bem pequenininha, né? Eu tentando falar para ela o que o papai queria dela. E depois, quando elas iam para o quarto e eu ficava ali sozinho, eu pedia a Deus para não morrer, mesmo sabendo que estar com Cristo é bem melhor. Mas é porque eu ainda não tinha uma iluminação sobre o fato de que eu poderia partir e de que Deus cuidaria da minha família. Eles iam sentir dor. Sim, mas a dor faz parte da vida. Assim como uma flor nasce e morre, é a simplicidade da vida. O apóstolo Tiago diz que a vida é como uma neblina. A vida é como uma planta que agora cresce, daqui a pouco murcha e morre. E eu percebi que havia uma falta de fé em mim. Uma fé em Deus mesmo. Eu achava que eu é que cuidava da minha esposa, que eu é que cuidava da minha filha, mas eu percebi ali, na minha comunhão individual com o Senhor, lá já longe de igreja, pessoas, família, na escuridão do meu quarto ali, na cela do abade, né? Que o Senhor cuidaria da minha família na minha ausência. Só que outra coisa me atormentava também. Eu pensava, poxa, será que eu vivi e agradei a Deus ou será que a minha vida foi minúscula? Então eu pedi a Deus a oportunidade para poder viver mais. Só que dessa vez eu viveria de uma forma, né? Muitos falam sobre santidade, né? Viver uma vida santa. Sim, mas eu queria viver uma vida profunda. Uma vida que honrasse o nome do Senhor, que conduzisse as pessoas ao conhecimento que hoje eu tenho, de que a vida com o Senhor Jesus é a verdadeira vida. E que a morte com o Senhor Jesus é entrar na verdadeira vida, na sua plenitude. Assim, a experiência da vida em plenitude, ela vem com o conhecimento e com o pensamento sobre a morte. Então assim nós encerramos a leitura do primeiro capítulo deste livro Morte, a experiência da vida em plenitude de nosso amigo, de nosso irmão, o doutor Anselmo Grum. Deus abençoe a todos os irmãos.